O que até, sem te corrigir, Fabiano, não é um certo problema, não é muito desrespeito, não é um certo desrespeito. Total irresponsabilidade fiscal do governo, cai nas costas dos produtores rurais, em plena época da safra. Aqui nós estamos na Amazônia no inverno, esse nosso inverno é um inverno de chuvas aqui na Amazônia, estou falando diretamente de Belém do Pará, e com todo mundo com uma perplexidade, não pode se usar outro termo. Os sindicatos rurais ligando para nós, aqui estamos falando diretamente da FAEPA, Federação da Agricultura do Estado do Pará. Hoje pela manhã foi todo o Estado, todos os sindicatos ligando e nos perguntando o que existe de verdade, o que existe de concreto nisso, já que a gente não esperava, como ninguém esperava, mas é um momento bastante difícil e com alguns resultados que a gente não sabe o que pode acontecer no futuro, Fabiano. Guilherme, uma questão, né, que a gente tem observado, e isso está nas notas que foram enviadas a bancos e cooperativas de crédito que tivemos acesso. A explicação está nas taxas de juros, né? Com a taxa de juros, quando esse Plano Safra lançado, estava em 10,5%, e agora ela está em 13,25%. Então você tem um recurso financeiro muito mais alto. Hoje, o seu colega até da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Antônio da Luz, mais cedo explicava para nós essa situação, né, que foi colocada. Mas a taxa de juros está mais alta exatamente porque nós temos um governo que não controla a inflação. Ao que, no seu entendimento, se deve esse comportamento, uma vez que tirar recursos que financiam a agricultura, a produção de alimentos, muito provavelmente vai trazer um impacto de elevação no custo do alimento, exatamente para a mesma população e fazer com que a inflação fique ainda mais alta. O doutor Antônio da Luz, lá na Farsul, nosso colega, nosso parceiro, há bastante tempo vem nos informando, Fabiano, já de várias empresas em recuperação judicial. Várias empresas que não conseguiram, dentro do agronegócio, seguir o seu trabalho. Ora, quando você fala que nós temos um aumento da taxa, essa taxa Selic, de 10,5%, que era julho de 2024, para a taxa Selic agora de 13,25%, é uma irresponsabilidade total do governo, de quem gera essa taxa. E, junto com isso, nós andamos com a desvalorização da moeda. Tudo contra o produtor rural. Tem a exportação, com uma moeda que favorece na exportação, mas a tragédia rural, desenhada nesse momento, sendo retirada a suspensão do Plano Safra, é algo que deixa todo mundo, como eu te falei, perplexo. Eu acredito que nós precisamos agora, o mais rápido possível, ver o que pode sanar, tem que ser politicamente, nós temos que ter uma pressão muito forte. Não é possível nós termos, nesse momento de desgoverno, o produtor rural tendo que pagar uma conta que vai chegar no prato do nosso cliente, vamos chamar assim, de todos, no prato de cada um. É muito difícil esse momento, nós estamos começando a medir ainda e quando eu falo numa conjuntura total de governo, é um governo que ainda não deu o orçamento de 2025. Nós não temos o orçamento de 2025, nós estamos chegando, para quem estiver com o calendário próximo, já no carnaval, final de fevereiro. E hoje, 21 de fevereiro, a gente tem na véspera o anúncio da suspensão de um Plano Safra. Total deriva que nós estamos, precisamos urgente, todo mundo, o CNA está se mobilizando com toda a sua equipe técnica, todas as federações de agricultura estão nesse momento não só recebendo essas demandas dos sindicatos rurais, mas também trazendo para a população o que está acontecendo, mostrar o que está acontecendo, porque o dinheiro do Plano Safra, ele tem hora para entrar. A agricultura não tem calendário tão específico para outras coisas, mas para plantar tem, para adubar tem. Nós temos um calendário que ou serve o Plano Safra, e para isso é que ele é feito, ou então nós não temos como plantar, porque esse subsídio que o pessoal antes falava que tinham os produtores, agora já não existe mais. Agora é ter que correr atrás de outro dinheiro, que seria muito caro, não valeria a pena plantar. Então é muito preocupante, o dinheiro, repito, o dinheiro da safra tem hora certa, e a suspensão desse Plano Safra veio no pior momento possível para o país.
Guilherme, eu estou recebendo aqui, através de grupos de agricultores e pecuaristas, uma série, pergunta quase não veio, mas comentários, você imagina como que não está aqui a linha, né, a lista assim, de gente comentando, né, e falando do governo. Aqui chegaram algumas perguntas que são parecidas, eu vou ajustá-la para que a gente possa fazer na televisão, né? Porque a gente possa conseguir fazer isso. E o Roberto Salles, de Tocantins, e aí em nome de todo mundo que perguntou a respeito de relação ao governo e também a agricultura, o agronegócio brasileiro. Então, em nome do Roberto Salles, que fez uma pergunta um pouco mais que eu possa fazer aqui no estúdio, e é por isso que eu não estou fazendo os comentários, eu não posso colocar isso no ar, o Roberto Salles pergunta o seguinte: há alguma perseguição, no seu entendimento, do governo federal em relação ao produtor rural brasileiro? Eu não colocaria no momento como perseguição, e te digo por quê. Pode ter sido algum discurso, alguma narrativa que o nosso presidente da República em algum momento fez, e ele fez vários contra produtores rurais, mas o grande problema é um descontrole total das contas. Ou seja, se a dona de casa gastar muito mais do que recebe, chega uma hora que ela vai estourar e não vai ter como. O discurso que antes era picanha, depois virou ovo e agora não tem mais nada para entregar para a dona de casa, esse está chegando num período que ano que vem tem eleições, então para eles a leitura é diferente. Nesse momento o ministro Haddad está pedindo um aval do TCU para liberar crédito para o Plano Safra, que foi suspenso por falta de orçamento. Ou seja, o próprio ministro Haddad é um ministro que talvez esteja percebendo agora o que é esse caos dentro do setor mais importante da economia nacional. Porque é um setor não só que exporta, mas é um setor que dá uma frase bastante simples. E eu acho que eles estão conversando isso contigo aí, Fabiano. Segurança alimentar. O Brasil não sobrevive sem segurança alimentar. Podemos trabalhar com taxas, podemos explodir essa taxa Selic, tudo, o preço que foi o dólar, mas a segurança alimentar é aquelas piores crises que nós já enfrentamos, como tivemos na pandemia, mas nunca tivemos o desabastecimento nos supermercados. Nunca tivemos o desabastecimento na gôndola, nas feiras. O produtor rural foi extremamente competente, o produtor rural foi para trabalhar, foi suar, e eu tenho certeza que os amigos aí do Tocantins, os colegas nossos que estão assustados, como nós estamos, apavorados como nós estamos, com essa tragédia rural, estou usando esse termo durante o dia todo de hoje, vão saber unir os seus deputados federais, seus senadores agora, para fazer uma pressão via Congresso, para segurar o leme desse barco. Esse navio pode estar sem controle, mas o leme vai ter que estar enfrentando de proa essas ondas, porque se ficar de lado na onda, aí ele vira. Para encerrarmos, o produtor rural, eu estou fazendo uma pergunta para você como produtor. O produtor rural ele enfrenta algumas inseguranças no país. Eu vou colocar da seguinte forma: a segurança no trabalho, segurança no seu trabalho, que é aquele direito de você conseguir trabalhar e vender o seu produto de uma maneira adequada, que você tenha rentabilidade para crescer, para se alimentar, para consumir e assim por diante. A insegurança jurídica, que é aquela que a gente sempre fala pensando no campo, as invasões, tanto de grupos indígenas como de grupos de sem terras. E agora essa insegurança econômica. Por que é uma insegurança econômica? Porque muitos produtores dependem deste Plano Safra. Tá? Dependendo da região, é claro, se a gente pegar o Centro-Oeste, você vai ter uma quantidade menor de produtores que usam Plano Safra. Mas em outras regiões do país, você tem uma demanda muito alta de demanda por esse Plano Safra. Agora ele tem essa insegurança econômica, ele não contava com esse recurso, com essa equalização de juros, e de repente alguém fala, não tem mais. Quais são as alternativas hoje para este produtor, Guilherme? Primeiro, tomar um chá de camomila. Vamos ter que acalmar, vamos ter que baixar a bola, vamos ter que conversar. Não acreditamos que a situação vai ficar assim, porque ela seria inviável para o país. Nós temos você citou alguns dos problemas do campo. O campo é uma indústria a céu aberto, é uma indústria que depende de chuvas, que depende das secas que nós tivemos no Rio Grande do Sul e agora com várias intempéries, mas essa indústria que está fechando agora, essa empresa rural, ela não retorna mais. Se ela não tiver o dinheiro para a semente ou para o adubo, não tem como ela mudar o calendário. O calendário do sol, o calendário maior, ele vai ser executado e esse aí precisa ter, nesse momento, uma conversa. Nós vamos ter que
o pessoal está brincando aqui também, tu imagina o que a gente está recebendo aqui, mas diz que quem pular carnaval não sabe o que está acontecendo no meio rural. E quem nesse momento estiver fazendo uma fantasia, cuidado, porque essa fantasia pode ser necessária depois até para não aparecer dentro de outras capas. Nós temos nesse crédito, essa safra suspensa nesse momento, um dos mais importantes adubos. Mas não é escolher botar mais adubo ou menos adubo. Ele é necessário. O crédito, ele alimenta. É uma das coisas que nós vamos precisar não, em toda a agricultura, de qualquer tamanho, como eles gostam de estratificar. Mas o que mais preocupa ainda, Rodrigo, quando você fala nessa insegurança, é porque quem vai pagar a conta, infelizmente, novamente, vai ser a população. Nós trabalhamos muito, falamos muito toda hora aqui, você trabalha bastante no canal do Boi, toda hora nós falando da parte ambiental, de sustentabilidade, do quanto nós precisamos, eu sou zootecnista, o quanto nós precisamos trabalhar com tendo uma sustentação e principalmente trabalhar com bem-estar animal. Nós agora precisamos começar a trabalhar com bem-estar humano, o bem-estar do produtor rural. Ele, nesse momento, ele tem que estar tomando algum remédio para segurar o coração e não ter taquicardia. Porque parece brincadeira. Não é, mas parece.